TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Mover e Arco Advice apresentam Central das Eleições. Seja muito bem-vindo ao Central das Eleições, o espaço aqui da TC Rádio que debate e discute os principais acontecimentos que mexem com a eleição desse ano. O candidato do PT, Lula, foi eleito presidente do Brasil. Lula vai assumir pela terceira vez o cargo de presidente da República, superando o presidente Jair Bolsonaro, que do outro lado, pela primeira vez, um presidente não consegue se reeleger no país. Com Lula eleito comandando pela terceira vez no Brasil, o que esperar a partir de agora? É esse o tema do último Central das Eleições de 2022. E nele quero dar minhas boas-vindas a Machado da Costa, que também sempre acompanhou desde o começo o programa aqui conosco. Tudo bom, Machado? Como é que vai? Boa tarde, Gabriel Medina. Boa tarde, Belangela. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Machado. Daqui a pouquinho o Cristiano Noronha da Arco Advice vai participar conosco. Por enquanto, Machado, vamos com a gente. Você esteve na cobertura especial da TC Rádio das eleições de 2022, comentando o minuto a minuto da apuração e o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Um dia depois, Machado, quais são os pontos mais importantes que você percebeu da discussão de qual será a equipe de governo a partir de 2023, Machado? Agora uma das incógnitas aí, uma das variáveis importantes para serem resolvidas nesses próximos dias, né, para serem solucionados. Já estão aparecendo alguns nomes, como eu disse até mesmo ontem, né, na cobertura. Vai ter muito balão de ensaio, vai ter muito nome chutado, né? Um dos nomes que está aparecendo é o do senador Jean Paul Prats para presidir a Petrobras. Né? Jean Paul Prats tem uma carreira aí no segmento de óleo e gás, ele é um consultor há muitos anos ligado ao PT, tem ideias heterodoxas, né, para a companhia, por exemplo, voltar a investir em refino. Ele acredita que precisa ser revista a privatização da Vibra, né, da Petrobras Distribuidora. Ele tem ideias bem conflitantes com o que foi a Petrobras de 2016 para cá. Aí também entra outros nomes, né, para o Ministério da Fazenda, né, e aí eu falo Ministério da Fazenda porque o que se sabe até esse momento é que o Ministério da Economia será desmembrado em pelo menos duas pastas, né, o Planejamento e a Fazenda. E nesse sentido, o nome da Fazenda está sendo disputado pelo assessor econômico aí da campanha, que é o Gabriel Galípolo, que é ex-Banco Fator. Tem também o nome de Haddad circulando, de Meirelles, até mesmo o nome de Trabuco, né, Luiz Carlos Trabuco, lá do Bradesco, também aparecendo aí no balão dos balcões de apostas, né? Mas nesse momento a gente não tem muita certeza. A outra variável, obviamente, é o discurso de Bolsonaro, né? Está previsto agora para as 16h30 um pronunciamento dele. Diz que pode até ter veiculação em TV, dando, né, sinais de que aceitou a derrota, de que as urnas... Vou até pedir, Machado, para o André Luiz colocar aqui a minha tela, né, que é o tweet do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, né, foi o primeiro familiar a reconhecer a derrota, Machado. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. É um tweet que pode mostrar o tom do discurso do presidente Bolsonaro, Machado? Flávio foi coordenador da campanha, né, de Jair Bolsonaro, foi o filho que esteve mais próximo de Bolsonaro nessa corrida, né? Muito se fala do Carlos, né? O segundo filho mais velho, né? O Flávio é o mais velho, da atuação de Carlos nas redes sociais e tal, mas na verdade Carlos ele acabou dividindo ali junto dos marqueteiros algumas funções, né? Por exemplo, Duda Lima ficou com as campanhas institucionais, de TVs, pronunciamentos, debates e tudo mais, e Carlos ficou mais no controle das redes sociais, mas todo mundo sendo coordenado por Flávio Bolsonaro. Né? Quando o Flávio, né, como na figura de coordenador, de senador e tudo mais, dá esse pronunciamento, então a gente entende que pode ser o tom. A ideia, pelo menos que nos foi passada, é que ele não deve
dar parabéns, né, desejar um bom governo, esse tipo de discurso que é comum numa transição de governo, mas também a gente está acostumado com esse tipo de discurso numa transição depois de 8 anos, né, não depois de 4, né, com a interrupção aí na reeleição. De qualquer forma, é muito esperado esse discurso, é muito esperado essa anuência, né, ao resultado das urnas, e de qualquer forma, como será também que Bolsonaro vai endereçar suas críticas ao TSE e ao STF, que também são temas esperados para esse discurso. De qualquer forma, o Palácio do Planalto está cheio de correligionário, Flávia Arruda está lá, Ciro Nogueira está lá, muitos membros, né, da equipe ali que trabalhou a favor de Bolsonaro nas últimas semanas, últimos meses, estão lá no Palácio do Planalto, mas Bolsonaro mesmo a gente não tem tanta certeza. O comboio presidencial de carros presidenciais deixou o Palácio do Planalto há alguns minutos em direção ao Alvorada. E aí a gente está nessa dúvida. Será que ele vai falar no Alvorada? Será que ele vai falar no Palácio do Planalto? Ou será que será Ciro Nogueira a falar em nome do presidente? Então tudo isso vai permear, né? Todas essas dúvidas aí permeiam essa expectativa nossa para esse pronunciamento. Tá certo então, ô Machado. Bom, Machado, daqui a pouco a gente vai falar mais, até mesmo de discursos de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco também, que falaram sobre a vitória de Lula logo depois, quando saiu o resultado oficial. Mas eu quero trazer mais a repercussão no mercado, né? A Petrobras atingiu a mínima de 29,25 agora há pouco, tá caindo próximo aos 10% agora. Eu vou chamar o Heriberto Teixeira, Heriberto sempre traz um relatório aqui do dia, e o relatório de hoje não poderia ser diferente, é sobre o resultado das urnas, e o Heriberto participa também do Central das Eleições. Eri, boa tarde novamente para você, é um relatório do Goldman Sachs projetando o governo Lula, Heriberto. Fala, Medina, boa tarde para você, boa tarde, Machado, boa tarde ao nosso ouvinte. Exatamente, eles trazem um relatório bastante extenso, eles fazem várias análises sobre como vai ficar o Senado, como ficou o Congresso em geral, quais são os próximos desafios do governo Lula para o ano que vem, mas eles também fazem uma análise macro dentro desse relatório, e é nesse ponto que a gente vai tocar aqui dos analistas do Goldman Sachs. Para eles, o quadro fiscal vai se deteriorar em 2023. Eles falam aí que o presidente eleito Lula vai ter que acomodar pressões de gastos devido, entre outras coisas, às promessas de campanha de manter e melhorar o principal programa de transferência de renda, que talvez volte a ser o Bolsa Família, para conceder aumentos reais ao salário mínimo, para aumentar o limite, para começar a pagar o imposto de renda pessoal, né, que agora está em mais ou menos R$ 1.900, o limite de isenção de imposto de renda. Ele prometeu R$ 5.000, para aumentar os salários do setor público e investimento público. Ou seja, o resumo que eles colocam: vai se deteriorar o quadro fiscal porque ele fez muita promessa de gasto fiscal e não tem muito da onde tirar esse dinheiro. Além disso, eles falam, é improvável que a nova administração imediatamente reverta os onerosos cortes de impostos sobre os combustíveis implementados em 2022. Quem acompanhou sabe muito bem que a gestão do Bolsonaro tirou esses impostos sobre os combustíveis, ou seja, menos arrecadação para o governo, e ainda assim, aliado com isso, tem mais propostas ou então promessas de aumentar esses gastos. Eles falam que o fiscal vai se deteriorar. Como tal, espera-se que o Lula vá propor uma emenda constitucional para suspender o teto de gastos e, posteriormente, propor uma nova regra fiscal, provavelmente mais flexível, para ancorar essa política fiscal. Ou seja, resumo da ópera: você arrecada menos agora também com essa isenção do ICMS sobre combustíveis, você quer gastar mais ano que vem com as promessas que você fez, e para isso você tem que tirar dinheiro de algum lugar, ou então tirar essa trava que é o teto de gastos para você finalmente conseguir gastar mais. Essa é a aposta do banco sobre o fiscal do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o futuro presidente Lula, nos próximos anos. Para financiar todos esses gastos, ele vai ter que fazer alguma coisa. Como faz isso? Pois bem, existem duas maneiras de tratar a economia, né? Pela oferta e pela demanda. Mais na teoria econômica, né? Pela demanda seria mais um viés voltado para o Paulo Guedes, né? Que você acaba reduzindo muito os custos, isso faz com que as empresas prosperem mais, deem mais lucro, e isso acaba beneficiando o Brasil, o PIB por consequência. Mas você também pode tratar pela oferta, que é mais como o governo Lula ele pensa: você dá mais estímulos para a população, geralmente a população mais de classe média, classe baixa, e esses estímulos acabam aquecendo a economia. Quais são as visões aí dos economistas do Goldman Sachs sobre essa postura de aquecer mais a economia, né? De favorecer mais a oferta?
Eles falam que essa crença do Lula de que o setor público e as empresas estatais são os principais motores de crescimento deve levar a um crescimento no consumo no curto prazo, ou seja, bom para, por exemplo, varejistas, como é o caso da Magalu, como é o caso da Via Varejo, a antiga Via Varejo, agora Via, mas também leva a uma maior inflação e maiores déficits, ou seja, eles falam que, de fato, existe mais consumo, a economia aquece, mas esse aquecimento de economia acaba levando aí a uma inflação maior. A gente sabe que a inflação ao redor do mundo todo já está num patamar muito delicado, os Estados Unidos está brigando já tem bastante tempo contra a inflação. Já no médio prazo, os analistas falam que uma política voltada à taxação e gastos maiores, a gente sabe, esses gastos geralmente eles acompanham uma taxação maior para conseguir equilibrar um pouco as finanças, deve levar o país a um maior risco fiscal, ou seja, um maior prêmio aí na curva de juros, por exemplo, e ao menor potencial de crescimento. Então, ao que dá a entender, esses analistas eles não são tão favoráveis a esse maior gasto financiado por uma maior taxação. Ademais, eles colocam aí 3 principais desafios que o governo Lula deve enfrentar nos próximos anos: social, político e econômico. Dando uma pincelada bem rápida sobre cada um desses problemas, desses desafios que o Lula vai enfrentar. No lado social, demanda forte por serviços públicos de maior qualidade, como educação, saúde, transporte e segurança, tudo isso levando em consideração que tem que haver uma responsabilidade fiscal e sem aumentar os gastos que já estão bastante elevados, então uma conta bastante delicada. Fora isso, no social, você tem que juntar o Brasil, que ficou muito polarizado nessas eleições, muito próximo de 50% aí a votação. Então, Brasil polarizado, problema social. Próximo desafio, político. Construir um governo de coalizão com um Congresso que agora está mais polarizado e mais à direita e mais independente. Então, diferente do que a gente vê em 2022, a partir de 2023, o Congresso vai ficar um pouco mais voltado para a direita, um pouco mais com um centro maior. Então, ele vai ter que conseguir negociar mais esse capital político nessa casa. Por fim, econômico. Posição fiscal fragilizada, como a gente já falou, uma burocracia pública inchada, ineficiente, cara, eles falam que esses fatores são pesados aí para o governo do Lula na questão econômica. Eles falam também de queima de impostos grandes e uma economia muito fechada, pouca integração nas cadeias de suprimento globais e alto nível de proteção de importação. Então eles lembram aí dessa nossa economia fechada aqui no Brasil. Isso se torna mais um desafio para o governo Lula a partir de 2023. Um nível de crescimento bem modesto, eles falam, baixa produtividade e baixos investimentos. Então eles colocam vários pontos aí desafiadores na questão econômica para o governo Lula. Mas já do lado positivo, tem algumas coisas. Tem um quadro de metas de inflação, ok. Alto nível de reservas internacionais, baixa dívida externa, um câmbio competitivo e um sistema financeiro bem capitalizado e líquido. Para a gente finalizar, o mercado vai prestar atenção agora nos próximos passos do governo Lula, principalmente nas próximas nomeações para ministério e principalmente o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia. Claro, todo mundo já sabe disso. É o grande nome que o mercado principalmente espera. Eles também esperam aí uma atenção maior para o orçamento para 2023, a magnitude da isenção do teto de gastos para acomodar as promessas de campanha e mais detalhes sobre as reformas que ele tinha prometido, como, por exemplo, o caso da tributária e trabalhista. Esses são os destaques aí do relatório do Goldman Sachs, Medina. Maravilha, Heriberto. Obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Medina. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Por falar em mercado, agora até pintou um urgente no painel Mover Pro a respeito da queda da Petrobras, renovando mínima desde fevereiro de 2021. R$ 29,19. Nesse momento cai 10,32%, R$ 29,21 para os papéis da Petrobras. Ainda no sentido da economia, no discurso que o presidente eleito Lula deu após a confirmação da vitória, ele comentou um pouco sobre os investimentos estrangeiros, acordos comerciais e o desenvolvimento econômico brasileiro que ele espera no novo mandato. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil, para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo,
retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento. Ô Machado, todo esse discurso ele vai depender da escolha do novo ministro? É difícil fazer alguma projeção sem ter um nome concreto, Machado? A gente não tá ouvindo o Machado, vamos só pedir para você repetir, Machado, que deu uma falha no microfone. Acho que agora sim, vamos lá? Não. Vamos refazer o contato com o Machado para ele comentar a projeção sobre o que depende da política econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Machado vai comentar com a gente e, de fato, hoje foi um dia em que Lula, nesse discurso sobre chamar o estrangeiro, recebeu a visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e agora há pouco a Casa Branca divulgou um comunicado sobre uma conversa entre Lula e o presidente americano Joe Biden. De acordo com a Casa Branca, Lula e Biden discutiram agendas climática, alimentar e migratória, e que os dois reforçaram comprometimento de cooperação. Biden parabenizou Lula pela vitória nas eleições desse ano. Retomamos aqui o contato com o Machado, e Machado, eu fiz a pergunta sobre qualquer projeção do que pode ser o governo Lula depende unicamente da escolha do ministro que vai comandar a economia, ou nesse caso a fazenda e o planejamento, Machado? Não estamos ouvindo. Acho que pode até ser um. Será que pode ser um problema? Agora foi, Machado. Foi? Exatamente, aí. Vamos lá. Acho que o principal não é nem o nome, porque você pode ter nomes políticos que são bons, né? Por exemplo, o Palocci foi um bom ministro da Fazenda, e você pode ter ministros técnicos que não vão bem, por exemplo. Nelson Barbosa, foi uma tragédia ali no governo Dilma, né? Então, tem muitas coisas que vão além do nome escolhido. Eu acho que o principal é qual que é o direcionamento do Palácio do Planalto mesmo. Se aquela carta ao Brasil da Manhã será um compromisso levado à frente, a ferro e fogo, ou se haverá um pragmatismo econômico por trás das diretrizes do Palácio do Planalto. As primeiras informações que nós temos é que não, haverá uma cartilha um tanto dogmática do ponto de vista do que é o pensamento econômico da esquerda socialista. Por exemplo, na questão da Petrobras, as informações que nós temos é que haverá uma renegociação do termo de cessação de conduta da Petrobras, aquele termo que obrigou a Petrobras a vender 8 refinarias, 3 delas ainda não foram vendidas. Provavelmente esse TCC será revisado, será renegociado, né? O presidente, segundo fontes, nosso presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, já deu como morto esse TCC. E mais, 2 das fontes que conversaram com a gente relataram que há uma estratégia sendo construída para reverter a venda da refinaria Landulfo Alves, que foi vendida ano passado para o fundo Mubadala, do Emirados Árabes Unidos. Agora, essa refinaria chama Selem, e a turma ali do PT ela acha que essa refinaria é estratégica para que consiga controlar os preços a partir da Petrobras. Sem essa refinaria fica muito difícil você fazer esse controle de preços. Então, esse tipo de estratégia sendo levada à frente é exatamente o que o mercado não gosta, o mercado não quer. Quando se fala de Jean Paul Prates, que é uma pessoa que se sabe é a favor da volta dos investimentos em refino, ele mesmo já tinha me dito que iria propor 4 novas refinarias no interior do país, que é uma pessoa que não gostou da venda da Petrobras Distribuidora, atual Vibra, e que poderia trabalhar na sua restatização. Tudo isso vai
conflitar com os interesses do mercado, com os interesses dos acionistas privados da Petrobras e também, no limite, com a confiança dos investidores e empresários, né? Quando eu falo que ano que vem, quando tivermos alguns choques econômicos causados por juros, por dólar, e também refletindo inflação e emprego num primeiro momento, porque também tem a sua naturalidade sazonal, ou um recrudescimento do desemprego ali entre janeiro e fevereiro, a confiança desses grupos de empresários e investidores, ela é primordial para que se retome rapidamente o crescimento, a empregabilidade e tudo mais. Se essas medidas forem lançadas mãos rapidamente, nesse momento, essa confiança ela pode se esvaecer rapidamente, né? Então, como que você trabalha nesse sentido, garantindo uma empregabilidade crescente sem a confiança do investidor, sem a confiança do empresariado? Isso não existe, né? O gasto do governo vai ter que subir para compensar a queda do interesse de investimento desses grupos. Então, essas questões elas são mais complicadas do que a escolha de um nome. A escolha de um nome é uma carranca ali no navio lulista, né, que vai ser utilizada para afastar os dragões, os demônios do mar, mas também tentar convencer empresários e investidores de que aqui é um local seguro, mas na verdade serão os atos que vão confirmar isso, né? Serão as atitudes do governo e as diretrizes do Palácio do Planalto que vão ter essa confiança, vão garantir essa esperança, né? Essa expectativa positiva para o futuro do país. Ô Machado, outro ponto também que estava numa expectativa de como será é a respeito da transição. E o ponto principal aqui que a gente espera é o discurso do presidente Bolsonaro, que deve sair daqui a pouquinho, daqui uns 10, 15 minutinhos podemos ter o discurso do presidente. Mas, você ia falar, Machado? Desculpa. Eu já não sei se isso vai acontecer. Bolsonaro, de fato, foi para o Palácio da Alvorada, não está previsto um posicionamento lá. Outras fontes dizem que pode vir um posicionamento, um pronunciamento em TV, em televisão, um pronunciamento oficial do presidente da República via TV. A gente não tem mais a informação de que ele vai fazer esse pronunciamento de forma informal, né? Vamos dizer assim. Se for pela TV, então, só à noite, então, né, Machado? Se for a TV, aí deve ser ali por volta das 8 horas, né, 20 horas, 20h30. A gente já não tem mais essa certeza também, né? A gente já realmente não sabe com confiança, né, com informações fidedignas, qual será a estratégia de Bolsonaro para fazer seu primeiro pronunciamento após o resultado das urnas de ontem. Vamos acompanhar então a expectativa se terá ou não. Bom, e pintou urgente aqui no painel Mover Pro, o Machado. Informação do jornal Globo: o governo Lula avalia senador Jean Paul Prats do PT para presidir a Petrobras. Será que isso explica essa queda de 10%, ô Machado? São a partir má de vontade agora, né, dos investidores com a Petrobras hoje nasceu ontem a partir da eleição do Lula. Mas aí agora à tarde, duas informações, né? Uma aqui do Globo, né, falando sobre o Jean Paul Prats como um dos principais cotados para presidir a Petrobras, e também a informação do Scoop, né, que a gente agora às 15h47 falamos que esse TCC da Petrobras será revisto e que existe a possibilidade de reverter a venda da Landulfo Alves, né, da Acelen, hoje em posse do Mubadala. Essas duas informações acabaram piorando bastante o sentimento do investidor em relação à Petrobras, que hoje é um sentimento misto, né? As estatais elas estão sofrendo, estão puxando o índice para baixo, mas o Ibovespa sobe 0,5%, o dólar sobe, os DIs caem. Então há um sentimento misto, há uma sensação de que a economia pode dar certo, né, com Lula, com a sua equipe e tudo mais. Em contrapartida, as estatais devem sofrer, devem ser penalizadas em seu valuation por conta dessas estratégias, justamente a utilização das estatais como indutoras de crescimento. O investidor não gosta disso, o investidor gosta de geração de valor para o acionista.
É essa a ideia que o investidor tem como um bom parâmetro de governança para empresas, independente de serem estatais ou privadas. Quando é estatal, obviamente você cobra um prêmio por conta dessa insegurança. No caso de um governo Lula, esse prêmio é maior. Boa, Machado. Bom, e nós acompanhamos também na nossa cobertura especial das eleições o discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente até recuperou um trecho, né, no pronunciamento dele, destacando o processo democrático brasileiro e parabenizando Lula pela vitória. O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. Ô Machado, o Lira deu um aceno do Centrão ao governo Lula? Com certeza. Quem estava ali, né, do lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, era o líder e presidente interino do PP, André Fufuca. O André Fufuca foi uma pessoa importante no pós-impeachment da Dilma, né? Ele coordenou algumas comissões, tal, PLs e tudo mais. E o outro é o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, né? Os três do PP, né? Do partido do Arthur Lira. O que acontece é que Lira está, neste momento, em campanha, né? A campanha a reeleição, a Câmara acabou dia 2 de outubro e a campanha para a reeleição para presidente da Câmara começou dia 31 de outubro. Lira está pressionado por conta da possibilidade do fim das emendas do relator. Lula não quer, Pacheco já deu algumas indicações de que pode ter, pode não ter, ou este ano o relatório do orçamento está a cargo do Senado. As emendas de relator são a grande moeda de troca que Lira tem para conquistar a presidência da Câmara. Sem isso, ele perde bastante poder de fogo. E as informações que nós temos é que Lula já fez um aceno ao Centrão, o Centrão representado pelos três partidos ali da base aliada, PL, PP e Republicanos, já deu uma indicação, já fez um aceno com o nome de Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, né, para a presidência da Câmara. Lula apoiaria Aguinaldo Ribeiro para que o PP continuasse no comando, mas com Arthur Lira fora. Este é o ponto, né? É nesse momento que está essa discussão. E por isso que Lira tem feito esses acenos, né, de que é uma pessoa que consegue trabalhar junto, de que é um negociador, de que é uma pessoa sensata e tudo mais, de que respeita todos os parâmetros democráticos do Brasil. Este foi o aceno de Lira para que ele não fosse considerado carta fora do baralho nas tentativas ali de Lula de fazer um presidente da Câmara. O que se sabe é que não será alguém do PT, não será alguém da base aliada. Lula vai usar essa cartada para tentar amaciar o Centrão e garantir uma governabilidade para eles. Se ele jogar mal essa carta, Lira for reeleito ou algum outro membro mais radical do Centrão for eleito, ele terá bastante problemas na Câmara, que é talvez o principal centro de discussões de políticas públicas do país hoje. Perfeito, Machado. Bom, quem também vai participar a partir de agora da nossa conversa é o Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, que já está conosco. Tudo bom, Cristiano? Bem-vindo aqui ao Central das Eleições. E eu já quero o seu primeiro destaque a respeito da vitória de Lula, Cristiano. O que esperar a partir de agora? Bom, Medina, em primeiro lugar, boa tarde, Machado, boa tarde a todos que nos assistem. Medina, a grande expectativa, né, ainda é com relação à equipe de transição. Esse é um primeiro passo que o presidente eleito Lula tem que fazer. Há informações de que Geraldo Alckmin vai ser o coordenador dessa equipe de transição. Se isso de fato for confirmado, é uma boa escolha, né, porque é melhor para o presidente Lula escolher uma pessoa que possa ter uma capacidade de diálogo melhor com a atual administração do que escolher eventualmente alguém do PT. Vale lembrar que esse grupo de transição precisa ter acesso às informações
informações do governo, precisa manter um diálogo institucional com o atual governo, né, para pegar todas as informações e quando assumir no dia 1º de janeiro, tocar a coisa de uma forma mais rápida, sem maiores problemas, né? Depois uma vez definida essa equipe de transição, a grande expectativa é com o anúncio da equipe. Eu entendo que isso deva acontecer de forma faseada, isso porque à medida que o tempo vai passando também, o presidente Lula já deve conversar com alguns partidos, convidar alguns partidos para compor a base do governo, e isso, obviamente, vai demandar algum tipo de articulação e oferta de cargos, né, ministérios na futura gestão. Então, depois dessa equipe de transição definida, o governo também começa esses diálogos com potenciais aliados e, eventualmente, espaço que eles podem ocupar. Já existem alguns nomes aí circulando, como, por exemplo, de outras legendas, né, que não participaram formalmente da base do presidente Lula, como, por exemplo, Simone Tebet, Cátia Abreu, são alguns nomes aí que começam a circular como possibilidade de ministeriáveis, né, que podem assumir cargo na futura gestão. Perfeito. Eu tô vendo até aqui no jornal o Globo que o governo Lula avalia o economista Gabriel Galípolo para comandar o BNDES, nome também que foi veiculado durante a tarde para um possível Ministério da Fazenda, Ministério da Economia. Muitos nomes estão surgindo. Cristiano, no momento que você entrou, a gente estava discutindo aqui com o Machado da Costa a respeito do discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, se havia sido uma sinalização de aproximação do Centrão com o governo Lula. Eu queria te perguntar como é que você imagina como será essa transição e essa aproximação do presidente eleito, porque ele precisará ir ao centro para conseguir governar, certo, Cristiano? Exatamente, Medina. A gente tem falado algumas vezes aqui, né, que o Congresso ele tem uma vocação governista. O Congresso Nacional ele prefere ser mais parceiro, vamos dizer assim, do Executivo do que ser oposição. Quando o Congresso Nacional decide ser oposição ao governo, termina como o ex-presidente Collor, como a ex-presidente Dilma Rousseff, e os mandatos acabam não terminando, né? Então, o Congresso tem essa vocação governista. Acredito que o ex-presidente Lula, pela experiência que já teve, né, já passou pela presidência da República por 8 anos, 2 mandatos consecutivos, então ele sabe dessa necessidade de você construir uma maioria e manter uma relação harmônica ali, especialmente com o poder legislativo, né? A Câmara dos Deputados é uma casa fundamental, é a porta, vamos dizer assim, de entrada de todas as propostas do Poder Executivo, por onde, e também cabe ali ao presidente da Câmara dos Deputados aceitar ou não pedidos de impeachment contra o presidente da República. Então, é uma casa fundamental, onde você precisa construir maioria, você precisa ter condições de governabilidade, e essa aproximação faz todo sentido. Arthur Lira faz todo um gesto a favor do novo governo, porque o primeiro passo aí de Arthur Lira é se posicionar institucionalmente a favor do reconhecimento das urnas, do resultado do processo eleitoral. Qualquer postura contrária a esse resultado das urnas o enfraqueceria muito para pleitear um novo mandato à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Então, o primeiro gesto que ele faz de reconhecimento às urnas, de respeito, que não aceitará contestação, isso é muito importante, porque institucionalmente seria um tiro no pé, eventualmente, ele há em qualquer posicionamento contrário ao resultado das urnas, né? Então, ele mantém uma postura institucional e, a partir disso, obviamente, mantém o diálogo, a possibilidade de diálogo aberto. A relação entre Lira e Lula não é uma relação tão harmônica. Vale dizer que o principal adversário de Arthur Lira em Alagoas é Renan Calheiros, que apoiou a candidatura de Lula no estado, lá em Alagoas, e Arthur Lira apoiou a candidatura do adversário de Lula, o presidente Jair Bolsonaro. Perfeito, Cristiano. Por falar em presidente Bolsonaro, outro assunto também quero retomar aqui para te escutar, a respeito do silêncio do presidente. Vai até quando, hein, Cristiano?
Deve ir até hoje, Medina. Acredito que hoje ele deva se manifestar, se posicionar. Os ministros estão conversando com o presidente. Ele está ainda conversando com algumas pessoas mais próximas. Esse tom para ele é muito importante, o tom que ele vai endereçar. Há uma expectativa de que ele não vai contestar o resultado das eleições, né, de que isso ele não fará, mas fará crítica, sim, à postura do TSE na condução dessas eleições, especialmente com algumas medidas de direito de resposta, cassação de suas intenções e também com relação a alguns veículos de imprensa que declaravam apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Tô vendo aqui no Estadão que a Polícia Militar do Distrito Federal informou que isolou preventivamente a área da Esplanada e da Praça dos Três Poderes devido a possíveis ameaças de caminhoneiros. De acordo com a PM do DF, a Esplanada foi isolada preventivamente para evitar que caminhões invadam a região. A ideia é proteger os órgãos públicos e manter a ordem. Manifestações em ao menos 16 estados acontecem no país, com caminhoneiros que protestam contra a vitória de Lula. Líderes de caminhoneiros já declararam que a categoria não apoiam as paralisações. Ô Machado, essa manifestação dos caminhoneiros é algo apenas pontual? Há risco de se estender mais vezes? É comparável à de 2018, que sempre quando acontece isso, sempre é repetido o que aconteceu em 2018, Machado? Ela é mais comparável com o que aconteceu no ano passado, no pós-7 de setembro, né? Foi a manifestação do Zé Trovão. Essa manifestação, primeiro, ela nem é só de caminhoneiros, tá? Lógico, os caminhoneiros acabam sendo os principais ali, né? Acaba chamando mais atenção, mas é uma manifestação que tem populares, comerciantes, extrapolou a questão dos caminhoneiros, tanto que nem há uma pauta de caminhoneiros, né? Não há uma demanda de caminhoneiros. São realmente brasileiros insatisfeitos com o resultado da eleição, independente de estar atrás de um volante de um caminhão ou não. E claro, o Brasil inteiro entra em estado de alerta, vamos dizer assim, né? Era amanhã, a última vez que eu contabilizei, que eu falei com fontes desse setor, tinha mais de 11 estados com paralisações. Imagino que isso deva ter crescido, né? Os vídeos não param de aparecer aqui com paralisações. E essas manifestações, provavelmente, elas vão perder fôlego a partir da manifestação de Bolsonaro. Acho que é por isso que não há tanta preocupação por parte de governadores, do STF, né? Há um monitoramento, a Polícia Rodoviária Federal vai até ali, pede para o pessoal deixar disso, liberar as estradas, às vezes consegue, às vezes não, mas eu vi algumas situações assim temerárias, por exemplo, tratores depredando as estradas, criando praticamente trincheiras nas estradas, construção de muros nas estradas. Eu vi algumas coisas que extrapolam bastante a livre manifestação das pessoas, né? Agora, imagina-se que, tal qual ali no pós-7 de setembro do ano passado, isso se esvazie depois que Bolsonaro dar as suas declarações, né, de que, entendendo como o resultado das urnas como o verdadeiro, né, lógico, vai ter as suas críticas ao Alexandre de Moraes ou a quem ele bem entender, mas respaldando os resultados das urnas, né? Isso daí provavelmente vai começar a acalmar essa turma, o pessoal vai para casa, imagina-se que não vai escalar mais ou muito mais do que já escalou. Agora, o que parece, né, o que é semelhante ali a 2018, é que é uma manifestação absolutamente descentralizada, né? Se não houver esse entendimento, né, de esvaziar, se o pessoal começar a aumentar o tom e realmente subir, escalando, né, essas manifestações, aí não sei nem como começar a negociar para essa turma deixar disso, né? Não tem nem um líder, né? Não há pessoas que você possa identificar como lideranças desses movimentos, né? Em 2018 foi muito difícil isso, né? Lideranças tiveram que surgir ali para fazer essas negociações. E agora me parece ter uma semelhança, né? No ano passado tinha o Zé Trovão, né? O Zé Trovão acabou tendo bastante influência também na desmobilização da manifestação. Neste ano não me parece ter essa figura central.
Perfeito. Bom, a gente segue traçando as perspectivas do próximo mandato do ex-presidente o Lula. Ô Cristiano, na sua visão, qual que foi o fator principal para a vitória de Lula no segundo turno? Foi uma vitória apertada? Na sua avaliação, quais foram os fatores determinantes para o petista garantir a vitória? Olha, Medina, em primeiro lugar, alguns erros do próprio governo, né? A gente sempre falou que o presidente Jair, o maior inimigo do presidente Jair Bolsonaro era ele mesmo. Então, o governo cometeu alguns erros durante, não apenas nesse ano, mas nos últimos, acho que o governo cometeu deu algumas derrapadas, por exemplo, na questão da pandemia, houve também alguns erros durante a campanha. Acredito que seria sido fundamental, por exemplo, a escolha de uma vice-mulher. Isso também foi um debate que acabou acontecendo durante a escolha, né, do vice, que acabou sendo escolhido o general Braga Neto, e também, especialmente nessa reta final de campanha, a gente viu também alguns episódios que o governo acabou deslizando também, tropeçando no próprio cadastro. Por exemplo, a questão da declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre venezuelanas, isso acabou não repercutindo bem, teve uma exploração muito forte na mídia. A questão das discussões em torno de desvincular ou não o salário mínimo, por exemplo, isso também foi outro episódio. Depois veio o episódio do Roberto Jefferson. Então, eu acho que não tem um evento, mas tem uma sucessão de eventos que podem explicar essa derrota, né? Se o governo tinha, por exemplo, interesse de já prorrogar por algum tempo o benefício do Auxílio Brasil, deveria ter feito isso com mais antecedência, para eventualmente isso o PT conseguiu botar esse selo de medida eleitoreira, e daí o governo acabou não tendo os benefícios de ter aumentado esse benefício de uma forma completa, né, para R$600, e aí o PT acabou também dizendo, não, então eu também garanto o pagamento de R$600 para o próximo ano. Então isso ficou meio que neutralizado. Então acho que uma combinação de eventos, não dá para dizer um único evento diante de uma votação tão apertada, com apenas 2 milhões de votos, sendo a mais apertada da história do país, né? Bom, quem também vai participar aqui com a gente do nosso Central das Eleições para trazer agora uma conjuntura mais macroeconômica é o Lucas Godeiro, analista do TC Labs, para trazer também a visão dele. O Lucas sempre participa às segundas-feiras aqui com a gente no Expresso da Tarde, com esse Central das Eleições um pouco mais estendido por conta do resultado das urnas. O Lucas também participa conosco. Lucas, tudo certo contigo? Queria primeiro te ouvir a respeito das suas impressões da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Quais são os principais desafios macroeconômicos para o próximo governo e como o mercado espera a escolha do ministro da Economia, Lucas? Olá, Medina, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, a vitória do agora presidente eleito Lula, né, e ex-presidente, era o que, assim, muitas das pesquisas vinham apontando, né, algumas maior para ele, como a IPEC, mas outras lá como Paraná Pesquisa, CNT, MDA, dava realmente uma margem apertada, e era o cenário base, assim, da nossa equipe econômica, que qualquer um dos dois que vencesse, né, seria uma pequena vantagem de votos. E há, assim, alguns fatores que a gente atribui que podem ser decisivos, e até que eu não vejo assim o pessoal comentando muito a questão da abstenção, por exemplo. Esperava-se que uma possível vitória de Bolsonaro poderia vir de uma abstenção alta no Nordeste. E analisando assim alguns aspectos, alguns estados chaves governados por governadores petistas, né, inclusive o que eu moro aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba, que é aliado do PT, nota-se uma abstenção abaixo de estados que Bolsonaro ganhou, como, por exemplo, São Paulo.
Então, aqui na Paraíba teve abstenção, por exemplo, de 17%, menos de 17%, né? No RN foi 17% a abstenção, abaixo da média nacional, que foi 20%, de São Paulo, que foi 28%. Então, quer dizer, esse pode ter sido um ponto-chave que determinou meio que ali a vantagem de Lula no final da corrida. E, assim, no futuro, o que a gente espera da economia, primeiro a escolha do ministro, né, a indefinição sobre a escolha do ministro, se vai vir o perfil, vamos dizer assim, mais técnico, né, e político como Meirelles, ou mais, vamos dizer, político mesmo, como Haddad, Rui Costa, no governador do Piauí, enfim, entre outros. Então, assim, na nossa avaliação, aumenta-se a probabilidade de vir um político, né, vamos dizer que Lula já ganhou a eleição, ele não precisou, vamos dizer, fazer o anúncio antes do Meirelles para ganhar a campanha. Então, esse é um dos pontos de se preocupar. Como será a questão nisso, quais as políticas que ele adotará e como ele definirá qual o pensamento dele, principalmente em relação à nova regra fiscal e uma possível substituição até de gastos e outros aspectos, como, sei lá, será que teremos taxação de dívida para cumprir as promessas feitas em campanha, né, promessas de manutenção do auxílio, né, entre outros aspectos, aumento real do salário mínimo. Então, assim, nossa visão é que o orçamento não será suficiente, terá que vir uma nova fonte, possivelmente, de receitas, que possa ser uma taxação de dividendos, por exemplo. Perfeito. Ô Lucas, do ponto de vista sobre a saúde financeira do país, Lula vai receber como a economia em 2023? Quais são os principais desafios que você enxerga, ô Lucas? Até aproveitando que segunda-feira é o dia do Focus, que traz as projeções. Projeção para o ano que vem, para o novo governo, é boa, é ruim? Queria que você analisasse, trouxesse esses destaques aqui para quem está acompanhando. Em alguns pontos, vamos dizer assim, que Lula já vai nada. Por exemplo, a questão de juros de Banco Central, então ele vai receber o país aí com a inflação meio que estabilizada, né, o banco com juros, vai receber o país também com crescimento robusto, né, o crescimento tem sido superior às expectativas, o mercado ali 5% no início do ano vai crescer 3%. A questão fiscal, assim, dos gastos que tivemos aí para a PEC dos benefícios, teve arrecadação, dado justamente esse crescimento acima do esperado, mas justamente a questão é para o próximo ano, né? Se a manutenção de muitas políticas, por exemplo, reajuste de servidores, que há 4, 5 anos vem represado aí. Se for dado um aumento muito, vamos dizer, acima da inflação, talvez não tenhamos receita. Então, assim, de certa forma, boa parte o futuro governo Lula, né, vai receber, como a gente diz, a casa meio que já arrumada em alguns aspectos, principalmente de política monetária, na nossa avaliação. E sobre as projeções, nós estamos avaliando o cenário, principalmente do possível ministro, para talvez revisar a nossa projeção de câmbio, né? Nossa projeção de câmbio continua em 5,25, mas, inclusive, nós vamos ter uma reunião com o restante da equipe amanhã, para avaliar uma possível revisão altista para o câmbio, assim, de curto prazo, né? Justamente um momento de incerteza com o ministro, vamos dizer, não muito amigável ao mercado, e até o presidente da Petrobras, como está sendo anunciado aí, possivelmente, o Jean aqui do RN, vamos dizer assim, mexer na política de preço da Petrobras, então isso aí pode trazer um pouco de estresse e maior incerteza no curto prazo, o que reflete na taxa de câmbio. Os investidores têm um pouco de recursos do Brasil. Inclusive, esse ponto que o Lucas citou, até uma pergunta, Cristiano, da nossa ouvinte aqui no chat da Station, a Terezinha Bernadette, falando sobre esse assunto que o Lucas comentou aqui com a gente. Só para quem está chegando agora, o jornal o Globo publicou nessa tarde que a equipe de Lula avalia o nome do senador Jean Paul Prates, do PT, para presidir a Petrobras. A Terezinha pede um comentário maior sobre isso. Inclusive, o Globo informa que o Prates tem descartado que o PT vai atacar acionistas da Petrobras, tem defendido ampliar a produção de derivados da Petrobras, transformar a Petrobras em companhia de energia, e tem descartado reestatizações durante o governo Lula. Mas colocando um senador, um político dentro da Petrobras, Cristiano, mesmo que de forma especulativa por enquanto, é um sinal ruim para os acionistas da Petro? Olha, é ruim, porque isso, no meu entendimento, Medina, isso fere a lei das estatais, né? A lei das estatais proíbe que você que tenha tido atividade política exerça um cargo como presidente da Petrobras.
Então, a não ser que o ex-presidente Lula faça alguma mudança, né, na lei das estatais. Então, de uma forma ou de outra, quer dizer, a sinalização para a companhia não é boa. Quer dizer, você colocar um político já não é bom. E isso pode, como a lei das estatais proíbe, isso coloca um outro fator de preocupação dos investidores da companhia, porque isso presumiria ali alguma alteração na lei das estatais. Lembrando que o senador Jean Paul Prats foi autor de projetos relacionados à questão dos preços dos combustíveis, né? Ele, por exemplo, defendia a criação de um fundo de estabilização de preços, defendia uma mudança na política de preço também das estatais. O nome do senador Jean Paul também está ganhando peso para, eventualmente, até o Ministério de Minas e Energia. Então, eventualmente, esse poderia também ser um outro caminho que ele possa vir a ocupar. Perfeito. Lucas, quero agradecer sua presença aqui com a gente, debatendo dentro do Central das Eleições. Um grande abraço a você e até semana que vem para a gente debater mais sobre o cenário macroeconômico. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos e até semana que vem. Valeu, Lucas Godeira. A gente segue com Machado da Costa e com Cristiano Noronha. Vou trazer aqui cenário estadual, viu, Machado, Cristiano. Machado, eu quero falar sobre o resultado em São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, venceu a disputa contra Fernando Haddad pelo governo paulista. Qual é a sua expectativa para o governo do Tarcísio? Como é que você imagina a relação com o governo federal? O próprio Tarcísio, no discurso da vitória, Machado, ele também abriu portas para um relacionamento com o Planalto. Vai ser ótimo. O relacionamento vai ser ótimo. Esse daí é o menos... vamos dizer assim, o relacionamento do Tarcísio com o Lula vai ser melhor que o do Eduardo Leite com o Lula, por exemplo. Primeiro que o Republicanos não é um partido dogmático, né? Nunca foi. Segundo, que Kassab ele terá uma influência enorme no governo paulista. O acordo ali de apoio de Gilberto Kassab à candidatura de Tarcísio era que ele tivesse bastante influência, né, com o seu partido PSD, tanto que Guilherme Afif Domingos foi o coordenador de campanha de Tarcísio, né, trabalhou ali com afinco e tudo mais. São pessoas que vivem da política e são adesistas, né? São dois adesistas. O PSD é um partido adesista, ele não é um partido de oposição. O Republicanos também não é um partido de oposição, por mais que tenha suas lideranças ligadas à Universal, bancada evangélica e tudo mais, que teoricamente saíram derrotadas do pleito federal, né, executivo, né? Mas tem bancadas fortíssimas ali na Câmara e tal. A Tarcísio vai trabalhar em conjunto, não vai fazer oposição ao governo federal nem no primeiro dia, né? Talvez no discurso, dar um discurso mais à direita, claro, ele é uma pessoa mais dessa linha mesmo, né? Mas em nenhum momento ele vai se contrapor a Lula. Ele vai, lógico, buscar os interesses do Estado, buscar os interesses de São Paulo, principalmente no campo fiscal. Acredito que vai fazer algum esforço de privatização de Sabesp e outras empresas que também estão aí na beira de serem vendidas, né? EMAI, uma delas. Então, assim, lógico, eu acho que ele vai ter um governo mais pragmático, um governo de recuperação fiscal do Estado. São Paulo teve até alguns benefícios ali, alívios, né? Por conta de algumas renegociações, mas ainda é um Estado bastante endividado e que ele gostaria, né, até para cumprir as suas promessas de melhor ministro da infraestrutura, atrair muito investimento para destravar obras de metrô, obras de mobilidade, principalmente, né, terminar o trem que leva as pessoas ali do terminal da CPTM até o aeroporto, terminar o metrô que vai até Congonhas, né? Ele falou muito sobre isso durante as campanhas, né? Então, acredito que ele vai tentar fazer um governo mais pragmático, investidor, destravando obras públicas, mas em nenhum momento ele vai ser alguém de oposição. Acho que desde ontem ele não é mais. O Cristiano, Tarcísio sempre se consolidou, né, na visão muito do mercado como um perfil técnico e menos político. Agora ele é um político, governador de São Paulo, e no discurso tentando passar uma imagem que vai continuar com esse perfil técnico.
mas como ele vai enfrentar a pressão de alas bolsonaristas para governar em São Paulo, Cristiano? O que você espera dessa disputa política versus técnico que o Tarcísio agora, como político, terá à frente do comando do estado mais rico do Brasil? Medina, porque o Tarcísio vai ter que se equilibrar aí, lembrando que ele foi eleito na esteira, né, pelo apoio que o presidente Jair Bolsonaro deu a ele. Ele, como governador do maior estado do país, se coloca, obviamente, como uma célula importante para preservar esse bolsonarismo forte, atuante. Então ele pode ser bastante cobrado de apoiadores, né, do presidente Jair Bolsonaro. Agora, obviamente que por que eu digo que ele tem que se equilibrar também na gestão do Estado. Ele não pode eventualmente rivalizar a ponto de colocar determinadas questões estaduais em risco, né? Então, é um desafio importante que ele vai ter que gerenciar. O Tarcísio vai ter bastante visibilidade, isso é natural, vai ter uma projeção nacional muito forte, afinal de contas, como governador de São Paulo, isso o projeta naturalmente, né? Então, é um desafio. Acredito que o pragmatismo tenda a prevalecer, especialmente num primeiro momento, né? De que onde ele precisa, inclusive, construir uma maioria importante para governar São Paulo e fazer uma boa gestão. Ele depende, para preservar esse bolsonarismo forte, também fazer uma administração muito eficiente no Estado, para não desgastar esses próximos 4 anos, esse patrimônio que o Bolsonaro acabou criando e que o coloca naturalmente como um potencial candidato à sucessão presidencial de novo em 2026. Machado, indo agora para outros estados, eu lembro que durante todo o nosso Central das Eleições, comentando sobre pesquisas, levantamentos, em determinado momento, você falou aqui conosco que o PSDB tinha praticamente acabado, mas o partido termina a eleição vencendo em 3 estados, né, Machado? Tivemos a vitória de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, de Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul e de Raquel Lira em Pernambuco. O PSDB sobreviveu, ganhou uma sobrevida, Machado? Lógico, o partido sobrevive, o partido continua, não nem perto do colosso que já foi, né, o partido que rivalizou ali com o PT durante muitos anos, não é mais esse partido, não é mais ideologicamente esse partido, não tem mais as lideranças que fizeram o PSDB ser que foi, né? Mesmo FHC não é mais atuante, Alckmin saiu, Serra está se aposentando, Aloysio Nunes também já está ali com os pés para cima lá na casa dele, tucanos de meio escalão, né, não aqueles que iam para as urnas, mas os operadores, né, tucanos, eles viajando hoje para Brasília para tentar se ligar a Alckmin nesse possível gabinete de transição coordenado por ele e buscar cargos ali nas mais diversas empresas públicas e órgãos administrativos. Então, o PSDB, que está no poder nesses 3 estados, que conseguiu uma vitória, ele é um arremedo de partido, ele é um nanico, né? É um partido que, lógico, sobrevive ainda de alguma forma, meio que sob aparelhos, né? Mas ele vai, a minha previsão é de que ele vai diminuir cada vez mais, né? Ele conseguiu um estado que é pequeno populacionalmente, que é o Mato Grosso do Sul. A Raquel Lira realmente foi uma surpresa, pelo menos quem olhava lá no início da campanha achou uma surpresa a sua eleição, mas foi um estado dentro de um reduto petista, um estado que foi controlado pelo PSB por muito tempo, aliás, era a grande base de Eduardo Campos e para a construção do PSB, que quase colocou um candidato no segundo turno em 2014, e no Rio Grande do Sul, que é um estado importante, é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil,
mas que vive também ali nas suas confusões, né? Tanto que Eduardo Leite renunciou, depois voltou, né? Então também teve uma certa confusão ali. Eduardo Leite, lógico, ele teve, quase não foi para o segundo turno, ganhou por 20 mil votos do Edgar Preto no PT e acabou ganhando porque o Onyx Lorenzoni é um péssimo candidato ao executivo, né? Ele é um péssimo debatedor, uma pessoa que não tinha preparo, né? Não estava preparado para disputar ali o cargo de governador do Rio Grande do Sul. Fosse outro, né, outro político mais preparado, provavelmente teria vencido Eduardo Leite, talvez até no primeiro turno. Mas, lógico, ganha uma sobrevida, ganha mais 4 anos, vai para 2024 tentando fazer um número de prefeitos maior do que tem, vai tentar sobreviver no interior de São Paulo, que agora provavelmente vai ser comandado por Tarcísio, né? Então acaba aquele Palácio Bandeirante super influente do PSDB no interior de São Paulo, vai ter que, de alguma forma, sobreviver ali também. Eu não vejo um futuro muito glorioso, não. Eu vejo mais 1 ou 2 eleições e o PSDB cada vez menor, talvez em algum momento até se fundindo com Cidadania ou outra legenda ali de centro-esquerda. Central das eleições, olha, foi uma caminhada desde junho aqui diariamente na TC Rádio, desde a pré-campanha para presidencial e de governadores, trazendo informações, comentários, análises a respeito que tudo que envolveu o cenário eleitoral de 2022. Eleição decidida, o Central das Eleições fica por aqui. Quero agradecer primeiramente ao Machado da Costa, editor do Scoop, que nos ajudou nessa caminhada, trazendo a análise dele sempre às segundas-feiras aqui conosco. Obrigado, viu, Machado? Você continua trazendo sua análise política e do dia no Expresso da Tarde, viu? Eu que agradeço e alerto a todos, cuidado com os balões de ensaio nessa época, vai sair nome para tudo quanto é canto. Obrigado, Cristiano, foi uma jornada incrível até aqui, participar todas as segundas contigo no Central das Eleições e agradeço também todos os ouvintes que me suportaram todo esse processo eleitoral. Tchau, tchau. Quero agradecer Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, essa parceria entre Mover e Arco Advice, analisando os fatos que mexeram com o pleito de outubro, com esse resultado da vitória de Lula num terceiro mandato à presidência da República. Cristiano Noronha, muito obrigado, um grande abraço nessa jornada com a gente. Claro que essa parceria sempre continua na medida que política não para, sempre tem algo novo que a gente possa analisar. Um grande abraço, viu, Cristiano? Grande prazer estar aqui com vocês, Medina, um grande projeto, esse Central das Eleições, e uma honra de dividir esse espaço aqui com você, com o Machado e com outros também que passaram por aqui pelo Central das Eleições. Eu quero agradecer principalmente ao ouvinte aqui da TC Rádio, que esteve conosco toda essa jornada, analisando, comentando, mandando sua mensagem, debatendo, discordando. Importante na participação política, esse espaço que a TC Rádio trouxe para trazer tudo o que era importante a respeito da eleição. Bom, o Central das Eleições fica por aqui, mas você sabe que o debate político, as discussões a respeito do novo governo Lula serão debatidos diariamente na nossa cobertura da TC Rádio. Quero agradecer a você que participou do Central das Eleições com a gente. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.